Meu nome é Rafaela, sou estudante do curso de Física e hoje eu vou fazer uma apresentação para as disciplinas de estágio 2 e 3 sobre as avaliações das práticas do estágio. Em relação aos fundamentos teórico-metodológicos, tanto para o laboratório didático como para as tecnologias de informação e comunicação, a abordagem é no sentido de tornar as aulas mais dinâmicas, mais atrativas e considerando algumas vertentes teóricas que dizem que essas práticas, em relação ao laboratório didático, representam a superação das concepções empírico-indutivistas da ciência, além de promoverem a argumentação dos alunos, incorpora as ferramentas matemáticas e transpõe um novo conhecimento para a vida social. Então, nesses aspectos, estão implícitas estratégias de ensino voltadas para romper com o tradicional e proporcionar para os estudantes uma forma mais ativa de lidar com a ciência, no sentido de problematizar, desenvolver hipótese e construir conhecimentos através de observações e argumentações. E não deixando de lado as representações matemáticas e as vivências das situações do seu dia a dia. Para as tecnologias da informação e comunicação, a gente pode dizer que no ensino de física, essas ferramentas pedagógicas se constituem de forma bastante relevante, e, por que não dizer, indispensáveis. Atualmente é quase impossível para um professor planejar uma aula sem que faça referência às tecnologias de informação e comunicação, já que até os livros didáticos estão permeados de hiperlinks que direcionam estudantes para os sites, plataformas, para aplicativos que servem de ferramentas que são uma forma de melhorar o conteúdo e também favorecer o desenvolvimento do método científico. Os recursos utilizados, tanto nas aulas observadas, quanto nas planejadas e as de informações, foram baseados em metodologias com sequências didáticas. Então, os materiais seriam o quadro branco e pincel, projetor, a internet, vídeo do YouTube. Para a aula da intervenção, que é voltada para o conteúdo de eletrodinâmica, no caso que a gente viu, que a gente conseguiu realizar com a Lei de Ohm. Então, para isso, a gente utilizou pilhas, LEDs, lâmpadas, fios condutores, resistores, suporte isopor, isso voltado à questão do laboratório. E para a parte das tecnologias, a gente utilizou a plataforma PET Colorado. Aí, mais na frente, eu irei descrever como que foi essas aulas. A mediação, no caso, tanto para as observações, planejamentos e intervenções, como eu já havia dito, foram baseados em metodologias com sequência didática, então considerando a realidade da escola, no caso dos estudantes, o DCGO, que é o currículo do Goiás, as aulas de 40 minutos e turmas do terceiro ano do ensino médio. Então, dentro de todas essas características, a utilização de laboratórios didáticos e das tecnologias, elas perpassam pela realidade da escola, Então, foram adaptadas nesse sentido. O tema trabalhado, no caso na intervenção, como eu havia falado, foi a Lei de Ohm e os circuitos elétricos, então na parte de eletrodinâmica. A intervenção foi acompanhada pela professora regente e as atividades partiram dos conhecimentos prévios dos estudantes através de uma conversa informal sobre os conceitos de eletricidade e sua utilização. Então, perguntas simples,
como pedir para que eles trouxessem a conta de energia para a sala de aula, perguntar do consumo, perguntar em relação à questão de aparelhos que possuem em casa, se eles tinham a curiosidade de ver a questão de potência desses aparelhos, se eles faziam relação do consumo de energia elétrica à utilização demorada no banho com o chuveiro ligado, né? Então, nessa perspectiva, esses conhecimentos prévios vieram a colaborar com a construção do plano de aula. Aí, num segundo momento, esses conhecimentos prévios foram considerados para a introdução e aprofundamento do conteúdo, que foram mediados através de aulas expositivas, dialogadas, videoaula, aula atividade teórica, aula atividade prática em laboratório e avaliação em grupo e individual. Síntese das aulas. As aulas com as duas vertentes de laboratório didático e também considerando as tecnologias, nós utilizamos os mesmos recursos, aprofundando de acordo com o objetivo. Se era trabalhar mais com laboratório didático, trabalhamos, no caso, com construção de circuito elétrico. Se era mais em relação às tecnologias, nós trabalhamos com o laboratório virtual PET Colorado. Então, como já antecipado, a primeira aula foi baseada, né, nessa conversa informal sobre o conceito de utilização da eletricidade, considerando situações do cotidiano, as anotações das considerações adotadas pelos estudantes serviram de base para a aula seguinte. Então, perguntas como a eletricidade é transmitida, distribuída e utilizada em nossos eletrodomésticos, como eu já havia falado antes, se eles tinham a noção de fazer a relação entre consumo de energia e utilização demorada de alguns eletrodomésticos, especialmente o chuveiro. E nessas conversas e compartilhamentos pôde-se descobrir o grau de conhecimento dos estudantes sobre esse tema. A segunda aula foi uma aula mais voltada à instrumentalização, que trouxemos uma videoaula sobre a história da eletricidade. Ela, inclusive, se encontra aqui no link, que é Viagem na Eletricidade. É um vídeo extenso, eu não vou lembrar os minutos, mas chega a durar praticamente a aula inteira. E nessa aula ela introduz os conhecimentos sobre a lei de Ohm. A terceira aula, também instrumentalização, foi uma aula expositiva e dialogada com a utilização dos conhecimentos prévios dos estudantes e as informações teóricas vistas no vídeo. Então, as anotações foram feitas no caderno, os conceitos de eletricidade, primeira lei de Ohm, circuitos elétricos. Então, a gente pôde aprovar ou refutar as respostas dos conhecimentos prévios, né, dos estudantes. Já para a quarta aula, que também foi uma aula nesse sentido, de instrumentalizar, foi passado para eles um filme sobre a história da eletricidade.
Então aí a gente já aprofunda mais. O nome do vídeo é Faz a Lei. E aí entra em todos os conceitos que permeiam a lei de Ohm, sobre corrente elétrica, sobre a questão de potência, sobre o circuito elétrico em si. E após esse vídeo foram propostas atividades considerando as notações já realizadas, como a fórmula da primeira lei de Ohm e as ideias de circuito elétrico em série e em paralelo. Aí, a lista de atividades se encontra nesse link. A quinta aula se baseou na correção das atividades, foi uma aula dialogada, bastante produtiva, considerando as respostas dos estudantes. A gente utilizou um projetor para facilitar o entendimento, e uma das imagens mostradas para ele foi essa, que traz essa noção, né, do que é uma corrente elétrica, do conceito de resistência, e pôde-se perceber que os alunos compreenderam. A sexta aula foi uma aula prática, no caso, quando a gente estava considerando o laboratório didático, a gente construiu um circuito elétrico em grupo. Então, a gente utilizou base de isopor, 2 pilhas, uma LED e 2 resistores para uma das construções, mas a maior parte das construções foram feitas sem resistores, além dos fios condutores, né? Então, aí para a próxima aula, os alunos, no caso, em grupo, né? Porque eles já estavam em grupo fazendo esse tipo de trabalho, eles deram continuidade nesse circuito. Então, muitos trouxeram circuitos bem interessantes que mais à frente mostrarei as fotografias. Na sétima aula, essa já tem uma dimensão voltada para as tecnologias. Foi uma aula prática utilizando a plataforma PET Colorado. Trabalho em grupo também montando um circuito elétrico contínuo. Então, a gente utilizou fio, bateria, lâmpada, resistor e interruptor. Então, nessa aula aqui, mais na frente eu mostro qual foi o link da plataforma PET que utilizamos. Então, depois na montagem, os estudantes também utilizaram um amperímetro, no caso, da própria plataforma, que a plataforma oferece, para fazer as leituras nesse circuito. A última aula, que foi a oitava aula, houve uma apresentação dos circuitos de corrente contínua montados na plataforma PET, e também considerando nesse caso, considerando o laboratório. A gente utilizou a própria apresentação dos trabalhos realizados dos estudantes, né? Pelos estudantes. E numa dimensão voltada para a questão do laboratório, a gente utilizou a apresentação, no caso, no próprio computador. Mais à frente, mostrarei algumas imagens. E após tudo finalizado, tanto na parte do laboratório quanto na parte da utilização do computador, da plataforma PET, foi feito um relatório onde eles mencionaram o que aprenderam, o que foi interessante, o que de certa forma deu errado, e foi interessante o momento. Na última, agora nos próximos slides, aqui no caso eu vou mostrar a plataforma PET Colorado, onde eles construíram um circuito. Aqui está o link,
E nesses próximos slides, essa mostra a imagem dos alunos, no caso, construindo o circuito. Então, essas foram as imagens. Aqui é a parte do laboratório de informática, em que eles estavam utilizando a plataforma PET. E aqui a gente finalizou com uma pequena confraternização.